Glória a Deus que estamos aqui nesse dia para louvar o Senhor mais uma vez. Eu quero desejar a você que está no YouTube que a paz do Senhor esteja no seu coração, esteja na sua casa. Em nome de Jesus, que você tenha uma noite abençoada e um resto de semana abençoado. Nós vamos começar o culto hoje, lendo aqui no Salmo 36, Salmo 36, versículo 5, que diz assim: O Senhor Deus, o teu amor chega até o céu, a tua fidelidade vai até as nuvens, a tua justiça é firme. Como grandes montanhas, os teus julgamentos são profundos como o mar. Ó Senhor Deus, tu cuidas das pessoas e dos animais. Como é precioso o teu amor. Na sombra das tuas asas encontramos proteção. Ficamos satisfeitos com a comida que nos dás, com fartura. Tu nos deixas beber do rio da tua bondade. Tu és a fonte da vida, e por causa da tua luz, nós vemos a luz. Amém? Glória a Deus por essa palavra tão linda, né? Que diz que o Senhor cuida de nós, cuida das pessoas, cuida dos animais. Que como é precioso o amor do Senhor. E nós, né, vivemos à sombra das asas do Senhor. Aquele que confia em Deus, né? Independente de todas as circunstâncias, ele espera no Senhor. E nós esperamos no Senhor. É Ele que nos protege, Ele que nos dá o alimento, Ele que nos dá, que nos deixa ficar na sombra das asas dEle. Como os pintinhos ficam debaixo das asas da galinha, nós ficamos na sombra das asas do nosso Deus. E aí diz aqui, ó: Tu és a fonte da vida, e por causa da tua luz, nós vemos a luz. Então, nós só vemos a luz porque Deus é luz e Ele nos dá essa luz, né? E a palavra de Deus nos exorta a sermos luz no mundo, para que nós possamos entrar em todos os lugares e ali nós sermos luz, para que toda treva seja dissipada. A palavra de Deus nos convida a ser luz. A palavra de Deus diz que se nós formos luz, as trevas que existem no mundo, que existem no coração das pessoas, vão acabar, porque nós levamos a luz que vem de Deus, não é a nossa luz própria, é a luz do Senhor, que brilha em nós e que vai brilhar na sua vida também. Amém? Nós vamos agora louvar o Senhor com essas irmãs que estão aqui. Em nome de Jesus, louve você o Senhor, mesmo que você estiver em casa, que você estiver aí sentado no sofá, louve o Senhor conosco nessa manhã. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor. Nós vamos cantar alguns hinos à harpa. Então, abra sua harpa, louve o Senhor, glorifique e exalte o nome do nosso Deus. Vamos cantar um hino que fala sobre gratidão. O hino 370, então que nós possamos ser gratos ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós. Grandes coisas o Senhor tem feito em nossas vidas, por isso nós estamos alegres, estamos felizes com o Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força, amém? Glória a Deus, só o Senhor é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Vamos cantar 370 da harpa cristã. Ó meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que Tu fizeste por mim, por Tua graça no meu coração, que me encheu de ventura sem fim. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti.
De graça deste ao meu coração a santidade, a paz e a fé, gozo celeste, consolação e liberdade de estar aos teus pés. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Ó meu Senhor, tu fizeste por mim o que ninguém poderia fazer. Na cruz pregado verteste assim sangue no qual sempre posso vencer. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Amém. Glória a Deus. Que possamos sempre, né, ser gratos ao Senhor. Vamos cantar ainda o 372. Quem possui a Cristo, nele firme está, achará poder para o mal combater, porque suas promessas ele cumprirá. Quem está em Cristo sempre há de vencer. Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá, 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 sempre vencerá, pois Jesus que impera, novas forças dá, e quem nele espera sempre vencerá. Em qualquer batalha não desmaiará, do poder das trevas há de triunfar. Deus lhe dará forças, nunca falhará, porque Jeová combate em seu lugar. Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá, 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 sempre vencerá, pois Jesus que impera, novas forças dá, e quem nele espera sempre vencerá. Entre os inimigos muito audaz será, quem unido a Cristo nunca vacila. Em Jesus firmado, luz espargirá, a luz do Evangelho para os libertar. Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá, 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 sempre vencerá, pois Jesus que impera, novas forças dá, e quem nele espera sempre vencerá. Amém, glória a Deus. Quem espera no Senhor sempre vencerá. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Amém. Deus, vamos cantar ainda o hino 400. Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus eu tenho alegria, em Jesus, ó doce harmonia, em Jesus desfruto a paz de Deus. Em Jesus, na rocha inabalável, em Jesus, no homem incomparável,
em Jesus, no Deus tão adorável, em Jesus, o mal não temerei. Em Jesus, a graça é infinita. Em Jesus, ó bênção inaudita. Em Jesus, minha alma é bendita. Em Jesus, eu tenho salvação. Em Jesus, não temo o mal e a morte. Em Jesus, estou firmado e forte. Em Jesus, meu barco rumo ao norte. Em Jesus, eu sempre hei de vencer. Amém. Glória a Deus. Possamos estar sempre firmados no Senhor, firme na rocha que é Cristo. Amém. Vou pedir, irmã Divina, que faça uma oração, orando ao Senhor, entregando esse momento de louvor, de gratidão a Deus, que o Senhor receba nossos louvores nesta noite, e também que a pastora, né, vai ministrar a palavra. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada, mestre amado, porque o Senhor nos trouxe aqui mais uma vez para louvar o Teu nome e ouvirmos a Tua palavra nesta manhã. Deus, nós somos gratas a Ti, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. O Senhor tem nos dado saúde, paz, alegria e tem nos abençoado cada dia, Senhor. Nós somos gratas a Ti, meu Pai, porque Tu és fiel, Tu és soberano, Tu és o único Deus nas nossas vidas, papai. Não existe outro Deus além de Ti. Deus, toma esta igreja nas Tuas mãos, meu Pai, e abençoa. Abençoa os nossos pastores, abençoa cada vida, papai. Entra dentro de cada lar dos nossos pastores. Entra, Jesus, e faz a Tua vontade. Transforma tudo aquilo que precisa ser transformado. Edifica, Senhor, essas vidas. Pai, eu te peço também pela vida de cada uma das intercessoras desta igreja. Abençoa cada vida nesta manhã, Senhor, trazendo uma bênção especial nesse final de ano para cada vida, para cada um que entra dentro desta igreja, meu Pai. Que o Senhor possa abençoar de uma maneira especial, meu Deus. Abençoa cada vida, abençoa a nossa oração desta manhã e que o Senhor possa nos abençoar, dando-nos um dia de alegria, um dia de paz, um dia na Tua presença, Senhor. Abençoa todas as vidas que estão ouvindo as nossas orações de manhã, Senhor. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos e glorificamos o Teu nome santo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado é o nome de Jesus. Obrigada, amada. Boa noite. Opa. Boa noite, amados irmãos. Glória a Deus, aleluia. Esse culto está sendo gravado, amém, para segunda-feira. Aleluia, Jesus. Na quarta-feira, ao assistir esse vídeo, amém, essa palavra, você lembre da Igreja Batista Filadélfia, dos nossos amados irmãos, amém. Nós não estamos aqui, estamos no vídeo, né? Esse culto está sendo gravado, mas estamos lembrando de você. Amados, eu queria que nós vamos falar do poder da língua, né? Nós precisamos aprender a disciplinar a nossa língua. Então, amados, eu queria que vocês abrissem lá em Provérbios 18, capítulo 21, amém? Provérbios 18, 21. Senhor, obrigada, Senhor Jesus, por esse momento tão precioso de estar aqui estudando a Tua palavra. Deus, o Senhor tem sido tão bom, tão maravilhoso. E nesse momento, nós pedimos ao Senhor, papai, que nos ajude a disciplinar a nossa língua. Que da nossa boca possa sair palavras que edifica, papai, que abençoa. Que a nossa boca possa ser um manancial de vida, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E que essa palavra vá de encontro a todas as pessoas que estiver assistindo.
em nome de Jesus. Então, lá em Provérbios 18, 21, olha o que a palavra de Deus nos ensina. Vamos lá? 18, 21. A língua, ela tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Em outra linguagem, ele diz assim: o que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. Olha o poder da palavra. O poder das palavras que sai da nossa boca. Amém, amados? Então, a palavra de Deus reconhece o poder da língua, tanto para fazer um grande bem, como para fazer um grande mal. E afirma que nós alimentamos de nossas próprias palavras, porque as nossas palavras são sementes. E aquilo que sai da sua boca vai nascer. Então, a gente tem que ter o cuidado com aquilo que nós falamos. Com base nesse entendimento, devemos nos dedicar a aprender como usar a nossa língua corretamente. E nós só vamos aprender, aleluia, Jesus, indo para a palavra de Deus, amém? Então, as advertências da palavra nessa área são grandes. O uso das palavras, né, quando a gente medita na palavra do Senhor, a gente aprende a ser mais cautelosos. Então, lá em Tiago, capítulo 3, vamos abrir lá? Tiago, capítulo 3. Deus é bom, Deus é muito bom. Estou muito feliz com o Senhor. Deus tem sido maravilhoso, gente. Tiago, capítulo 3, versículo 1, ele diz: meus irmãos, somente poucos de vocês deveriam se tornar mestre. Olha aí. Poucos de vocês deveriam se tornar mestre na igreja, pois vocês sabem que nós o que ensinamos, seremos julgados com maior rigor do que os outros. Então, os mestres, amém, aquele que ensina, ele é julgado com maior rigor. Ou em outra versão, meus irmãos, não seja muito de vocês mestres, pois vocês sabem que nós que ensinamos seremos julgados com maior rigor. Então, nessa época, muitos buscavam o quê? Status, né? Posição de mestre, instrutor, porque eles eram grandemente respeitados. Mas existe também uma cobrança, né, daquele que o ensina. Então, Tiago não estava impedindo ninguém de exercer aqui o ministério de ensino. Ele estava mostrando o tamanho da responsabilidade que o enfrentaria. Porque aquele que ensina, ele tem que viver, ele tem que estar, aleluia, enquadrado dentro de princípios, amém? De viver, do caráter, amém? Então, nós não podemos só falar. A nossa vida, ela é exposta. Você não pode ensinar e não viver, certo? Então, se o mestre fracassar no seu ofício, né, dirigindo mal a palavra de Deus e a sua própria vida, será julgado com mais severidade por ocupar a posição de influência. Olha o que a palavra do Senhor ensina e está nos ensinando. Então, o mestre precisa estar preparado para enfrentar o julgamento mais severo, onde poucos serão aprovados no final. Então, amados, né, aquele que muito é dado, né, muito é cobrado. Então, nós, aleluia, Jesus, quando estou aqui ministrando a palavra para vocês, aleluia, mas essa palavra é para mim. Então, eu tenho que me preparar, eu tenho que ter cuidado daquilo que eu estou ensinando, para que quando sair daqui, amém, eu tenho que pautar a minha vida dentro dos princípios da palavra de Deus. Eu tenho que ser exemplo para as pessoas. E se eu errar, com certeza eu erro, a gente tem que admitir o nosso erro. Mas nós precisamos aprender, né, se consertar. Amém, amados?
Aquele que ensina tanto pode abrir a porta do reino do céu, como pode fechá-lo, se nós não vivermos segundo esse princípio. Por isso, lá em Mateus 23:13, abre lá Mateus 23:13, é muito importante esse estudo. Mateus 23:13. Olha o que a palavra de Deus está nos ensinando. Quando ele diz aqui, glória a Deus: ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, pois vocês fecham a porta do reino do céu para os outros, mas vocês mesmos não entram nem deixam que entre os que estão querendo entrar. Nossa, é muito forte. Ai de vocês, mestres da lei, fariseu, hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Coloca, quer dizer, muito jugo pesado, né? São tão rígidos. Vocês mesmo não entram, nem deixam de entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Então, amados, aquilo que eu cobro, eu tenho que praticar. Às vezes eu cobro das pessoas, mas eu mesmo não pratico. Isso é hipocrisia. Eu exijo das pessoas algo, mas eu mesmo não pratico. Isso é o que os fariseus faziam. Então nós, aleluia Jesus, que estamos aqui ensinando a palavra de Deus, vocês precisam, você que está ouvindo, aqueles que estão ensinando vocês, aqueles que estão passando a palavra para vocês, amém? Vocês precisam olhar a vida dos seus líderes, aqueles que estão ensinando, porque nós precisamos praticar, porque aí sim nós seremos exemplo. Imagina você ser um pai que você ensina seu filho, mas você faz o inverso daquilo que você está ensinando. Como é que o seu filho vai crescer? A sua cópia. A mesma coisa é na igreja. Entendeu, amados? Então, todos tropeçam de muitas maneiras. Então, Tiago 3, 1, estou no versículo 2. No 1 ele diz: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Nessa época, muitos buscavam status, né? Então, ele diz no versículo 2, todos tropeçam de muitas maneiras. Quer dizer, todos nós cometemos deslizes em nossa caminhada de fé. Todos nós tropeçamos. Mas, importante é que quando você tropeça, você reconheça o seu erro, amém? Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Então, aqui ele fala do comportamento mais difícil de ser aperfeiçoado. Como assim? Quem consegue dominar a língua? Você consegue? Consegue dominar todas as suas ações. Se você dominar essa linguinha aqui, você pode ter certeza que todas as suas ações, amém? Você vai ser uma pessoa moderada no falar, não vai ser precipitado. Antes de dar uma resposta, você vai buscar no Senhor. É isso que a gente precisa, amém? Aprender e dominar, amém? E essa linguinha aqui, ó, ela não pode falar tudo, não. Você tem que colocar um cabresto, né? Igual um cavalo, né? Tem que colocar um cabresto na boca, amém? E esse cabresto se chama a palavra de Deus. Quando você aprende a palavra de Deus, os ensinamentos da palavra de Deus, a palavra de Deus é o cabresto que Deus coloca na nossa boca para a gente não falar tudo aquilo que a gente quer, mas falar aquilo que a gente deve, para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, nós precisamos ter maturidade no falar. A maturidade no falar deve ser o alvo de todos nós cristãos, principalmente daqueles que ensinam, dos mestres. Amém, amados? Então, quando colocamos freio na boca dos cavalos, versículo 3, quando colocamos freio na boca dos cavalos, é para que ele nos obedeça e podemos controlar o animal todo. Então, amados, você já montou num cavalo? Eu sou de fazenda, né, irmãos? Então, uma vez meu irmão, meu esposo, nasceu na cidade, né? E a primeira vez que ele foi na roça lá e tudo, meus irmãos pegaram um cavalo e eu sou acostumada, era acostumada, que agora não sou mais, né, irmão? Olha aí a gordurinha aqui.
Aí eu montava no cavalo até sem arreio. E aí eu montei no cavalo, botei só, meus irmãos botaram só um saco em cima do couro do cavalo. E meu marido, que era meu namorado na época, nunca tinha andado de a cavalo, né? E eu montei na frente, ele montou atrás. Ele era mansinho. E meu irmão pegou e deu uma espetada na virilha do cavalo e o cavalo disparou. Gente, imagina, eu em cima do cavalo e o Aldenor atrás, doido. E ele segurava em mim, eu já estava na cabeça do cavalo, o cavalo disparou e o cavalo não estava sem o freio, só estava com aquela corda no pescoço. Então, o freio que faz o cavalo parar, mas o cavalo não tinha freio, só estava com a corda no pescoço. E eu segurava no cabelo do pescoço do cavalo e eu falava assim, pufa! E o meu irmão, tocou na virilha do cavalo e meu namorado na época, né, que era o Aldenor, pastor Aldenor, pegou o pé e se firmou na virilha do cavalo. Aí que o cavalo disparava. Gente, o cavalo, nós andamos tanto com esse cavalo disparado, mas foi Deus que parou aquele cavalo. Quando ele tirou o pé da virilha do cavalo, o cavalo parou, porque eu também acho que o cavalo já estava até cansado. Por que o cavalo disparou? O cavalo disparou porque ele não tinha freio na boca dele. Se tivesse, o cavalo tinha parado na hora. Então, se você não tem o freio da palavra de Deus, você vai falar qualquer coisa que vem na sua mente. Qualquer palavra que vem no seu coração, na sua boca, você fala, porque você não tem o freio que te para, que é os ensinamentos da palavra de Deus. Amém? Por isso ele diz, quando colocamos freio na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. E ele diz no versículo 4, tome também como exemplo os navios, embora seja tão grande, impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Então, o leme do navio governa o navio por inteiro. Tão pequeno, mas ele tem o poder de controlar o navio. Semelhantemente, é a língua. A língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Então, a língua governa toda a nossa vida e exerce uma grande influência no corpo da igreja. Amém? Por isso que na igreja nós somos o corpo de Cristo. Nós temos que usar nossa boca para abençoar, para exortar, para confortar as pessoas. A língua precisa ser controlada para produzir resultado positivo. Amém? É esses princípios que a palavra de Deus está nos ensinando hoje. Então, vamos estudar aqui o poder da língua quando usada para a destruição. O que acontece? Veja como ele está dizendo aqui no versículo 4. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Veja como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Então, a simples fagulha de fogo incendeia um bosque. E uma palavra mal falada destrói famílias. Destrói ou não destrói? Destrói, aleluia, uma amizade. Aleluia. Assim são as palavras destrutivas. Ela tem o poder de causar grandes problemas. Vamos ver lá em Provérbios 26. Provérbios 26. Versículo 20 e 21. Olha o que Deus está falando com a gente. Sem lenha, o fogo se apaga. Sem mexerico, a briga se acaba. Como carvão sobre as brasas e lenha no fogo, assim é o briguento para atiçar uma briga. Eita, Deus. Se você não pegar, né, o tição, juntar os tição ali, não vai pegar fogo. Então, se você ficar calado, falar palavras
na hora certa, palavras que edificam, palavras que abençoam, palavras que levantam, não vai haver mexerico, fofoca. Amém? Se você guardar um pouquinho essa língua, é isso que Deus está nos ensinando. Então, palavras destrutivas são incendiadas pelo próprio inferno. Por isso, destrói as pessoas, casamentos e amizade. Então, o ser humano consegue dominar animais, mas sozinho não consegue dominar. Muitos de nós não conseguimos dominar a nossa língua. E o Senhor quer que a gente esteja atento. Amém? Para que a nossa vida seja edificada. Então, no versículo 7, toda espécie de animais, aves, répteis, criaturas do mar, doma-se e é domado pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue dominar. Olha o que a palavra de Deus está nos ensinando, irmãos. Só conseguimos dominar a língua com a ajuda de quem? Do Espírito Santo de Deus. Então, é necessário também grande vigilância, esforço e oração. Porque essa linguinha aqui, fica doidinha para sair para fora. Então, o poder da língua, quando usada para a contaminação, o que acontece? No versículo 7, amém? Nós estamos lendo Tiago, aleluia Jesus, Tiago capítulo 3, e agora nós estamos no versículo 7. Toda espécie de aves, répteis e criaturas do mar doma-se e é domado pela espécie humana. Versículo 8. A língua, porém, ninguém consegue dominar, só com a ajuda do Espírito Santo. E o mal é um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Olha o que a Bíblia está falando. Então, a língua controlada também é comparada ao veneno de um animal mortífero. Onde uma cobra pica você, o veneno entra na corrente sanguínea e todo o seu corpo fica contaminado. Então, a língua ferina, uma palavra te destrói, deixa você contaminado. Uma palavra. Amém? Então, quantas pessoas estão paralisadas por causa de palavras cheias de veneno? A pessoa, ela fala e as suas palavras são pontiagudas. Ela entra nos nossos ouvidos e chega no nosso coração e nos destrói. Às vezes você está tão feliz, né? De repente vem uma pessoa, coloca uma palavra mal colocada ali e aí acabou seu dia. Por isso nós temos que vigiar as palavras, sementes que saem da nossa boca. E ele diz no versículo 9: com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Então, da mesma boca procede a bênção e a maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Então, isso é uma grande contradição. Será que de uma boca pode sair bênção e ao mesmo tempo sair maldição? A sua boca sai coisas boas, na mesma hora você está abençoando, ao mesmo tempo você está amaldiçoando? É assim? Então, aleluia, quando ele diz, devemos louvar a Deus, isto é uma grande contradição, louvar a Deus e amaldiçoar as pessoas feitas à semelhança de Deus. Você abençoa e ao mesmo tempo se amaldiçoa. Está dentro dos princípios da palavra de Deus? É assim que nós precisamos agir? Devemos amar os nossos semelhantes. A palavra do Senhor diz, lá em Mateus 22, 37 e 40. Respondeu Jesus: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. O segundo é semelhante a ele: ame seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então a gente vê quando a gente começa, Jesus, ele é amor. O amor tudo suporta, o amor tudo crê, o amor tudo espera. Então nós vemos nos evangelhos, né? Aleluia, Jesus, os discípulos andando com Jesus. Eles aprenderam a amar. E nós vemos ali Estevão, quando ele foi, aleluia, por amor a Jesus, ele foi um dos 7, né, diáconos escolhidos. E ele era um homem cheio do Espírito Santo de Deus.
E por crer em Jesus, por não negar Jesus, ele foi apedrejado. Mas nem sendo apedrejado, ele deixou de falar do amor de Deus. Amém, de Jesus. Ele contou desde Abraão até, aleluia, Jesus, o nascimento do Messias Jesus, até a crucificação de Jesus. Ali ele não negou. E por causa disso, ele foi morto à pedrada. E é interessante ali, né, contando a história em Atos dos Apóstolos sobre Estevão, que Estevão, ele viu no momento que ele estava sendo apedrejado, ele viu Jesus de pé. Amém? Aleluia, Jesus. Ele viu, aleluia, Jesus, ele contemplou Jesus. E ele diz, Pai, perdoa. Ali ele perdoou, sendo apedrejado, ele perdoou aqueles que estavam apedrejando ele. Então, quantos de nós somos afrontados, né, caluniados, machucados por essa língua venenosa? E nesse momento a gente tem que olhar para essas pessoas, irmão, e não deixar o veneno entrar no nosso coração. E é isso, esse exemplo. Jesus, quando ele estava na cruz do Calvário, aqueles que estavam pregando ele, aqueles que estavam batendo nele, colocando aquela coroa de espinho nele, ele disse, a maioria daquelas pessoas foram pessoas que ele foi usado para curar aquelas pessoas, para abençoar aquelas pessoas. E eles diziam, crucifiquem, crucifiquem. Mas Jesus olhou para aquelas pessoas e disse, Pai, perdoa, porque não sabe o que faz. Porque o coração de Jesus não estava cheio de mel. A sua língua não era venenosa, cheia de víbora, cheia de espinho. A sua língua era um canal para abençoar. Então, assim como Jesus agiu, não deixou a dor, amém? Não deixou o veneno que vinha aos seus ouvidos, chegava no seu coração, contaminá-lo. Porque, aleluia, então isso é possível, eu e você também. Diante das pedradas, das dificuldades, da malignidade que vem sobre as nossas vidas, nós não podemos deixar nos contaminar. Nós temos que deixar ser usado pelo Espírito Santo de Deus para abençoar essas pessoas. Porque a nossa luta não é contra elas, é contra quem está usando elas para nos envenenar. Amém? Aleluia. Então, amados, lá no versículo 11, ele diz assim, então no versículo 9 ele diz, da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Versículo 11, acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Isso é impossível, né, amados? Impossível. Uma fonte não pode jorrar dois tipos de água. Se isso acontecesse, a água amarga estaria doce. Então, ele diz no versículo 12, meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitona? Ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Isso é impossível. Espera-se que uma figueira sempre dê o quê? Figos. E uma oliveira sempre dê oliva. Amém? Portanto, não podemos amaldiçoar as pessoas, porque a nossa boca é uma fonte de manancial, porque temos Jesus, porque temos a palavra de Deus. Então as nossas palavras denunciam se somos pessoas tementes a Deus. Então, quando você passa a conversar com uma pessoa, você, pela a linguagem dela, você sabe se ela é uma pessoa que ela teme ao Senhor ou não. Amém, amado? Não precisa de muitas palavras para você identificar o tipo de semente que aquela pessoa produz. Então, Tiago 1,26 diz, se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo, e a sua religião não tem valor algum. Então, Saulo, antes dele conhecer Jesus, ele era uma pessoa religiosa, amém? Mas quando ele teve o encontro com Jesus, ele se tornou uma pessoa amorosa, uma pessoa cuidadosa. O ser humano era mais importante do que coisas, do que posição, amém? Aleluia. Por isso ele diz, todo cristão deve aprender a desenvolver hábitos de pensar antes de falar. Isso é para mim, viu?
nós precisamos desenvolver hábitos de pensar antes de falar. Então, Tiago 1,19 diz: meus irmãos, tenha isto em mente, seja todos prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. Então, falar somente palavras que vão gerar crescimento, principalmente dentro da nossa casa, com os nossos filhos, amém? Aonde a gente trabalha. Então, em Efésios 4:29 diz: nenhuma palavra torpe sai da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Amém? Então, que da nossa boca venha sair palavra que venha exortar, levantar, corrigir, vestir as pessoas. Amém, amados? Devemos cuidar também do nosso coração. Lá em Mateus 12:34b diz: a boca fala do que o coração está cheio. E é por isso que nós precisamos, hoje nós estamos aqui estudando esse estudo, mas algo vai falar ao seu coração. Nesses dias, Natal está chegando. Deixa Deus usar você. Aleluia. Aleluia, Jesus. Deixa, aleluia, sua boca ser um manancial de vida para as pessoas que estão à sua volta. Amém, amados? Para conseguirmos disciplinar a nossa língua, devemos limpar primeiro o nosso interior. Amém? A primeira regra. Lá em Mateus 23:26, a parte B, diz assim: limpa primeiro o interior do corpo do prato, para que o exterior também fique limpo. Então, isso só é possível através do conhecimento da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, amém? Ela purifica. Ela é a água que purifica. Amém? A palavra de Deus, ela traz o conhecimento, ela traz o entendimento, e aí você passa a praticar. Quando você entende aquilo que você está fazendo, que aquilo é errado, você passa a praticar o que é certo. Isso está lá em Efésios 5:26b. Tende purificado pelo lavar da água mediante a palavra. Então, se você não tem os ensinamentos da palavra de Deus, você não medita na palavra de Deus, você não gasta tempo estudando a palavra de Deus, amado, você não vai ser limpo. A palavra é espiritual, a palavra é Espírito de Deus, a palavra é o próprio Jesus. E quando você medita na palavra de Deus, você está tomando um banho. Aquela palavra vai ficando. Sabe quando tem uma sujeira e você pega um sabão, né, ali e fica debaixo da água, né? De tanto você ouvir a palavra ali, ó, a água vai limpando, até que aquela sujeira sai. Quantas coisas está cauterizado na sua mente, né? Então você vai sendo descauterizado estudando a palavra de Deus. Amém? Então, nós precisamos aprender também a falar corretamente. Falar corretamente gera uma vida abençoada. E nós só vamos falar corretamente conhecendo a palavra de Deus. Amém? Lá em 1 Pedro 3,10 diz: pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Então, um grande número de problemas que enfrentamos é pelo mau uso da nossa língua. Eita Deus. Palavras sem sabedoria, mentiras, não devem fazer parte da vida daquele que tem Jesus. Você tem Jesus? Então guarde essa linguinha. Não seja precipitado. Seja uma pessoa moderada. Pensa antes de falar. Amém? Lá em Provérbios 13:3 diz assim: quem guarda a sua boca, guarda a sua vida, mas quem fala demais acaba se arruinando. Então, em Deus sempre temos a oportunidade de um novo começo. Em Deus, meditando na tua palavra, aconselhando com a palavra de Deus, Deus nos dá a oportunidade com aquelas pessoas que a gente machucou, por não ter sabedoria. Amém? Aleluia. Sempre Deus nos dá a oportunidade. Quando nós confessamos os nossos pecados a Deus, Ele nos perdoa
e nos purifica de todo pecado. Hoje, antes de chegarmos 2021, Deus está nos dando a oportunidade. Olha para dentro de você. Quantas pessoas nós machucamos com a nossa maneira de falar, nossa forma de agir? De repente, Deus quer usar você para abençoar alguém. Então, amados, lá em João capítulo 1, versículo 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, amados, eu queria orar com você. Essa meditação é que nós venhamos a vigiar a nossa língua, a nossa forma de falar com as pessoas. Isso eu estou falando para mim. Eu tenho melhorado muito. Por quê? Porque eu tenho meditado na palavra de Deus. Eu tenho buscado no Senhor. E essa palavra aqui é para todos nós. Amém? Primeiro para aquele que está falando e depois para aquele que está ouvindo. É uma, aleluia, Jesus, ela é uma arma, né? Uma espada que corta primeiro aqui, depois aí. Amém? Então eu gostaria de orar por você. Glória a Deus. Senhor, eu quero te louvar e te glorificar por essa palavra, Deus. Eu quero te dar toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que nesse ano, nós estamos aí, Senhor Jesus, chegando o Natal. E nesse dia 25, que vai ser amanhã, que nós possamos estar reunidos com a nossa família. E que verdadeiramente, Senhor, dos nossos lábios, possa sair palavras que edificam, palavras que abençoam, que haja reconciliação entre aqueles, Senhor Jesus, que muitas vezes ferimos no passado, mas por ter a Tua palavra, ó Deus, que o Senhor possa nos ajudar a reconciliar com essas pessoas, colocando palavras que vêm, Senhor Jesus, acrescentar. Venha, Senhor Jesus, abraçar essas pessoas, papai, em nome de Jesus. Porque, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, meditando nesse estudo. E nós precisamos, ó Deus, que o Senhor nos ajude a ser pessoas que sejam edificadoras, pessoas que sejam abençoadoras, Pai. Nesse Natal, muitas pessoas virão ao nosso encontro. Vamos ver tantas pessoas, Senhor. E nós queremos ser um canal de bênção na vida de todos aqueles que se colocarem diante de nós. Nós queremos, ó Pai, em 2021, entrar de forma diferente, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe vocês. Um feliz Natal. Beijão para todo mundo.